Olá, você está na comunidade Atman. Hoje falaremos sobre a arte de ter mais sendo mais. Esse assunto é para você que está aí tentando entender por que que tanto trabalha, tanto tenta e tanto dá errado. Então, vamos fazer uma análise sobre a nossa conduta, sobre a nossa vibração, para modificar um pouco essas crenças, ok? Tá legal. Limpando crenças. Antes de mais nada, vamos falar de algumas crenças que a nossa sociedade tem, que precisam aí de uma atençãozinha. Uma questão que vem sendo recorrente é: quem eu quero ser? É um ótimo exemplo para entendermos quão delirantes estão sendo as abordagens sociais, que querem dizer o que queremos ter e não ser. Toda vez que a gente monta um assunto para falar no vídeo, é pelos assuntos que vocês trazem para nós, os consulentes também, né? O pessoal vem falar, eu faço tanto e não sinto que não dá certo. E nós refletimos sobre isso. Por que não? Por que que para uns funciona, outros não? O que que difere uma coisa da outra? Porque por sabermos que o universo é regido por princípios, então não existe o acaso. Se não há o acaso, então logo há uma explicação, não é? Então, uma coisa muito importante é isso daí. Eu assisti uma palestra da Lucelena falando disso, né? Que a pessoa fala, quem você quer ser quando crescer? Na verdade, ela tá perguntando o que você quer ter quando crescer, não quem você quer ser. São duas coisas muito diferentes. Podemos entender que o que temos como algo concreto e quem somos como algo abstrato. Essa compreensão nos permite diferenciar esses aspectos antes de falarmos sobre isso. Então, para que vocês entendam esse conteúdo, vamos separar nessa questão básica. O que eu tenho é concreto, né? Quem eu sou já é abstrato. Então, são dois aspectos aí um pouco diferentes que temos que ter um certo grau de conhecimento para saber lidar. Porque se eu não entendo a diferença, eu confundo os dois. Então eu acredito que eu sou o que eu tenho. Ou acredito que eu tenho quem eu sou. Então sempre fica essa confusão. E nós sabemos que há essa confusão pelas desilusões que enfrentamos. Então, termina um relacionamento, eu sofro, porque eu acreditava que eu era aquilo que eu tinha. Quando eu perco dinheiro, eu sofro porque eu acreditava que eu era aquilo que eu tinha. Então nós confundimos muito essas coisas. Quando nós compreendemos que estamos muito além do que temos, então nós vamos surfando nas ondas dos altos e baixos que a vida nos apresenta. Então a gente já não sofre mais. Claro que, dependendo da perda, a gente sente, não é? Porque às vezes uma pessoa que a gente ama muito parte, ou alguma situação que aconteceu ali, é normal a gente se deprimir. Mas a questão é o grau de, de sentimentalismo que a gente tem. Se é muita melancolia, muito drama, fica uma coisa por muito tempo, fala, opa, então quer dizer que o golpe foi forte. E se o golpe for forte, quer dizer que a expectativa era muito grande. Então, nós começamos a entender aí que a mente, ela estava um pouco despreparada para lidar e o emocional não estava elaborado, né? Então, foi uma crise que derrubou a pessoa, porque ela não tinha maturidade para entender que ela não era nada daquilo, né? E é uma coisa muito comum. Cada dia mais, está ficando cada vez mais comum. Então, há de termos bastante prudência para refletir sobre isso. A forma que a natureza interpreta. Em nosso processo de maturação, nós desconstruímos ou construímos. Falamos isso no outro vídeo que ou nós somos construidores conscientes através das virtudes, que é inteligência, diplomacia, paciência, resiliência, compromisso, fraternidade, ou nós destruímos de forma inconsciente através dos nossos defeitos, a ira, o estresse, a luxúria, a ganância, por aí vai. Então veja que de um jeito ou de outro, alguma coisa sempre é feita. E aí o que nós começamos a entender, o que diferencia uma coisa da outra? O grau de consciência.
Se o indivíduo ele está destruindo, então ele não tem consciência plena de onde ele vai parar com aquilo. Isso em muitos casos, né? Não vamos tratar como uma coisa absoluta. Mas nós vemos que a gente vem falando muito isso no canal do Atman. Que a maldade, ela tira a consciência. Porque a pessoa fica tão presa no sofrimento, nas próprias preferências, nos próprios desejos, que ela já não vê mais o todo. E quando ela não vê o todo, ela agride o todo. Então veja que isso tudo gira em torno de uma falta de consciência. Então, de novo, ela é vítima? Não. Ela é culpada? Não. Ela é responsável. Então, a partir dessa construção ou desconstrução, ela se dá pela nossa vontade, seja vontade consciente ou não, que se orienta por diversos fatores. Quando manifestamos alguma coisa, por exemplo, eu faço um trabalho, eu gravo um vídeo, atendo uma pessoa, ou você faz algo do seu dia a dia, a natureza recebe o que nós fizemos e ela interpreta esses produtos finais, né? Falamos produtos finais para vocês entenderem melhor. Onde? Colocamos uma tabela aqui especificando basicamente a composição daquilo que a gente faz. Claro que isso aqui é infinito. Tanto que nós dizemos, né? Não é só uma emoção que está agindo. Às vezes a gente está fazendo uma coisa, pode ter amor ali, mas também tem um pouquinho de ódio, um pouquinho de raiva, um pouquinho de tristeza. Então acaba vendo uma misturada ali. Isso é comum porque nós somos seres muito emotivos. Então, para entender aqui basicamente, vamos lá. Amor. Amor, ele começa a ter crenças de acolhimento. Então eu acolho as diferenças, ouço as pessoas. O que eu faço? Eu colaboro. Então eu tento colaborar para essa harmonia plena. E qual é o meu ideal? É a fraternidade. Pode, tem outros ideais também, né? Citamos um aqui. Então nós vemos que é uma linha perfeita de amor que busca essa harmonia plena, não é? Quando temos a alegria, temos crenças que encorajam, né, que tá ali motivando. O que que eu faço para poder encarnar esse encorajamento? Eu incentivo. Vamos lá, faz mesmo, vai dar certo, você consegue. Qual é o meu ideal? É desenvolver, né? Então eu ofereço uma motivação para o outro para que ele se desenvolva. E com isso o todo se desenvolve. Indo para as emoções um pouco mais densas, temos o ódio, que a crença dele é culpar, é achar um culpado, seja culpar ele mesmo, seja culpar os outros. Ele tem uma conduta julgadora, né, porque ele acusa um ou outro, e o ideal dele é mover, é movimentar. Então nós tratamos as emoções que, em sua essência pura, quando elas são bem administradas, a gente consegue extrair o melhor que elas têm. Então o ódio ele traz esse movimento, ele traz aí essa consciência mais rígida. Presta atenção, você perdeu o controle da situação, ó, a pessoa está fazendo uma coisa errada. Então, o ódio tem essa capacidade de trazer essa força de movimento. Só que muitas vezes nós não temos a maturidade emocional, né, para lidar e maturidade mental, na verdade, me perdoe. Nós não temos essa maturidade mental para lidar com essas emoções, então ela sai atropelando tudo. A emoção, ela passa na frente do intelecto e ela vai gerando produtos, esses produtos que a gente está falando, né? Ela vai modificando a qualidade dos nossos produtos. A tristeza, ela tem como crença retrair, no sentido de puxar para algum lugar, puxar a atenção para si, puxar a atenção para alguma coisa que precise de um amparo, é tentar dar atenção para alguma coisa que não está recebendo atenção. A conduta é para ajustar, né? Então é dar atenção para poder entender o que, que pode ser melhorado. E os ideais pode ser a reflexão, parar e pensar por quê? Por que desse jeito? Por que tá acontecendo assim? Então, quando ficamos tristes com o nosso fracasso, é como se o nosso emocional estivesse dizendo, ó, para e pensa aqui, vamos ver o que tá acontecendo, o que que isso pode ser. E o que que a gente faz? A gente não sabe lidar com a tristeza. A mídia fala pra gente música de sofrência, conteúdo de violência. O que que a gente faz com a tristeza? A gente transforma em melancolia, transforma em nostalgia, vira aquela coisa pesada e grudenta. E aí a gente deixa de aprender com a tristeza e ela começa a ficar crônica, né? Então, em vez de ser uma coisa educativa, ela acaba se tornando uma coisa fora de controle. E o medo, as crenças, contração, no sentido de apertar. Então a pessoa se aperta, né? Ela fica dentro de si, como se ela entrasse dentro de uma ostra. Conduta, preservação. Então o medo, ele pode ser muito bom para preservar, né? Qual é o ideal? Omissão. Então se uma pessoa está lidando com uma situação que ela não conhece, o medo pode ajudar.
Então, claro, nós falamos que são níveis de entendimento, níveis de consciência. Falamos uma outra vez para vocês das emoções, que uma coisa é eu ter medo de atravessar a rua por medo do carro vir me atropelar. Outra coisa é eu ter amor pela minha vida e esse amor me proteger desse mal. Então vê que é diferente. Só que nós também temos que entender que o medo tem a importância dele, porque ele lida com coisas que nós não conhecemos. Por exemplo, esse exemplo que eu acabei de falar da rua, atravessar a rua por causa do carro. Quando eu não tinha consciência da possibilidade de amar essa situação, eu tinha medo, porque eu não entendia, né, a morte, o que que vai acontecer, eu vou ter algum problema, um acidente. Eu não entendo, eu temo, para eu me preservar. Quando eu tenho consciência do que eu poderia fazer, de como eu poderia me portar, eu aplico uma ordem. Então aí o medo desaparece, ele se transforma em outra coisa. Isso também funciona para outras coisas. Tá conhecendo uma pessoa nova, você não conhece ela, então você pode ter um pouco de medo de lidar com ela, né? Vai que eu falo essa coisa ela não gosta, vai que eu digo que eu gosto de falar de mecânica quântica, ela vai embora, então eu tenho medo de falar. Quando a consciência vai se manifestando, ela vai mostrando para nós, ó, se ela não gostar, então ela não é para você. Ó, se ela começar a ir contra você, então às vezes não é para você ficar com essa pessoa. Então a consciência impera e nos faz amar a situação. Então, em vez de eu ter medo da pessoa, eu tenho amor, sabendo que se ficar bem, se não ficar, ela vai seguir o caminho dela. Eu não vou me enganar, não vou deixar ela se enganar, vai estar tudo às claras ali, porque depois lá na frente, né, quando os anos forem passando, fala, nossa, mas você não é o que eu imaginava. Ué, então quem você imaginava? Eu criei uma ilusão para poder me adaptar ao outro, porque eu tinha medo do que ela falaria quando descobrisse quem eu sou de verdade. Então vê como é que o medo é complicado? As emoções. Nós temos que ter bastante cuidado para lidar com isso. Agora, entendendo esses aspectos, veja que tudo isso pode ser misturado. A gente trouxe aqui organizadinho ali, bonitinho, mas pode acontecer de eu sentir amor, mas a minha crença ser retraída, a minha conduta ser julgadora e o meu ideal ser fraterno. Então, é uma coisa tá indo, cada coisa tá indo para um lugar. Essa falta de alinhamento me deixa desequilibrado. Então, eu não tenho uma coisa focada. Minha mente está dispersa. E essa dispersão faz com que tudo que eu faça não seja 100%. Sempre vai ter alguma coisa. Um erro, uma falha, alguma coisa que alguém vai falar que não gostou, que não foi bacana. Então veja que além das pessoas também receberem essa carga, a natureza também vai fazer uma leitura, né? Ela vai avaliar o que a gente fez ali e ela vai dizer, olha, é isso, né? Esse produto é bom ou esse produto não é bom. Quando o produto não é bom, a natureza vai trazer crise. Ela vai falar, porque assim, que nem a gente fala, a natureza, ela não vai chegar com palavras para dizer. Ela vai mostrando. Então, quando eu quero fazer uma coisa e não dá certo, é uma crise. Então seria melhor eu parar e pensar: o que que eu tô sentindo em relação a isso? Como que eu tô pensando em relação a isso? Isso vai fazer bem para quem? Então, quando eu faço essa análise, sempre eu vou encontrar um problema, porque se a natureza tá trazendo um problema é porque ela sabe que aquilo não tá legal. E ao invés de nós acatarmos essa reflexão, a gente se vitimiza. Ah, a vida é injusta, a vida não me deixa fazer nada, eu não posso fazer nada. Então, aí vê, as emoções passou na frente de novo. Dessa vez foi o quê? A tristeza. Poxa vida, eu tento tanto e não dá certo. A tristeza passou na frente da minha razão. Então aí deprimiu o meu estado emocional. Então, nessa leitura, conforme nós fomos ajustando as nossas emoções, nossas crenças, nossa conduta, nossos ideais, nós vamos alinhando todos esses propósitos numa direção, que se transforma em uma potência. Então, quando isso é potente, é um produto bem feito, é sóbrio, resistente, é flexível. Veja que essa questão de resistente não é aquela coisa dura, é uma coisa flexível. Ela é resistente e flexível. Então, vê que um produto desse ele precisa de materiais de primeira qualidade. Então tem que ter pensamentos bons, sentimentos bons, uma conduta digna e justa. Você vai entregar uma coisa que a pessoa vai se admirar. O que que isso também é falado? Que é uma coisa artística, é uma arte. É a arte de expressar o divino que há dentro de cada um de nós, através dessas manifestações incríveis que nós podemos fazer. Então as pessoas olham, elas podem não ter palavras para expressar, mas o sentimento é muito bom. Elas olham aquilo é agradável, aquilo é belo. Então veja que não é no sentido monetário, não é a quanto isso vale de dinheiro, é o quanto que vale para a alma, traz harmonia. Aquilo reflete o teu estado de espírito. Então a natureza olha e fala: isso aqui é digno, isso aqui é bom.
Então, quando você entrega isso para ela, ela te dá mais ferramentas para você trabalhar em cima disso. Então, em cima do que a gente está falando, nós começamos a perceber por que, que a vida parou. Porque a gente está entregando pouco, porque a gente não está entregando o suficiente. Aí a pessoa fala: ah, mas eu tô trabalhando tanto, eu tô fazendo tanto. Mas o que que você sente? O que que você está sentindo em relação ao seu trabalho? Você está ali de carteira assinada, trabalhando segunda a domingo, não sei, um dia de folga, mas você está deprimido. Seus ideais estão todos pesados. Tua conduta está toda complicada porque você fica reclamando, fica falando mal do tempo, falando mal das pessoas. Então, olha o que que você está entregando para a vida. Então, vocês veem, a vida, ela não tem a mesma forma de ser como nós pensamos. A vida não é fantasiosa, igual as pessoas dizem pra nós. A novela fala muito isso, né? Os filmes, né? Então, no dia a dia, a vida mostra que ela não é bem assim. E quando a vida se mostra pra nós, é difícil da gente aceitar. Então aí a gente cai na desilusão. Ah, então viver não tem sentido. Essa vida não tem sentido. Essa vida não é nada do que eu imaginava. Ué, então o que que você imaginava? O que que você esperava que fosse? Se o universo é organizado, ele é cósmico, então quer dizer que tem que ter leis, leis funcionando aí. Se a gente tá vendo ou não tá vendo, não importa, elas estão aí. Então nós trabalhamos para entender essas leis e fazer o possível para coexistir. Então não é que a natureza mande em mim que ela seja minha chefa, né, minha chefe. É que ela é uma coisa conjunta. Eu entrego o meu melhor e ela me entrega as melhores possibilidades. Ela me entrega na mesma medida que eu me entrego para ela. Então é um voto de confiança mútuo, né? E isso é uma coisa que a gente demora muito tempo para aprender, né? Para entender também. Quais as soluções? Diante das circunstâncias, o que é de nossa total responsabilidade é a reflexão sobre nossa forma de vibrar, de modo a purificarmos crenças problemáticas. Então, sabendo de tudo isso, é o momento de analisar, refletir. Pessoal, não tem segredinho, não tem pílula milagrosa, não tem reiki que resolva, né? O reiki dá uma energização, dá um up ali na energia, mas se a conduta é a mesma, é questão de tempo para tudo voltar a dantes, né? Como diz Hélio Couto. Então, tem que ter esse compromisso. Esse compromisso é único, é nosso, não tem como transferir para ninguém. Então, quando começamos a entender isso, a gente vê que é todo mundo responsável. A minha evolução é minha responsabilidade. Não é culpa dele que eu não prospere, ou minha culpa que eu não prospere, é todo um contexto. A vida nos pedirá que renunciemos nossos defeitos e as coisas voltarão a fluir à medida em que formos entregando. Então a vida, quando ela vai trazendo as crises, ela vai falando assim: Eduardo, me entrega a tua preguiça. Eu vou lá e faço o possível e entrego. Ó, agora eu preciso do teu orgulho. Preciso da tua insegurança. Preciso do teu estresse. Da tua mania de controle. Da tua gula. Então, eu vou entregando, eu vou entregando. Então, é prudente nos lembrarmos de trabalhar um defeito por vez. Cientes de que mudanças bruscas normalmente resultam em autossabotagem. Então, se eu tentar mudar muita coisa ao mesmo tempo, meu corpo não vai conseguir levar numa boa, porque o meu corpo está acostumado com aquela química emocional, aquela química de questões neurais, de sempre fazer aquilo daquele mesmo jeito. E se eu tiro um vício dele, uma bebida, um cigarro, alguma coisa que seja, eu vou deprimir esse corpo, porque ele tá acostumado. Então é uma coisa devagar, é devagar e constante. Como a gente estava te falando para vocês, o exemplo de atravessar a rua. Quando for beber, para e pensa. Eu já sei onde isso vai me levar. Eu já sei o que vai acontecer. Então eu vou aplicando uma ordem em cima das minhas emoções. Ó, eu não posso beber porque eu sei que depois vai acontecer isso, aquilo, eu posso passar por isso, eu vou ter ressaca. Então eu vou trazendo luz para minha consciência. Até chegar no momento que essa consciência, que essa mudança, ela se faz sozinha. Então ninguém te obrigou, ninguém te coagiu, ninguém te pagou para isso. Aconteceu sozinho. Essa é uma mudança que vem de dentro, é um mérito seu, é uma conquista sua. E o que que isso traz para a natureza? Benefício. Porque o fato de você deixar de praticar um defeito e deixar de teimar, né, com essa força cósmica, faz com que tudo flua de novo. Então, claro, isso aqui é muito fácil de se perder. A pessoa fala assim: ah, então quer dizer que eu não posso sair, não posso beber, não posso fazer nada. Olha, é tudo questão de ponderação, né? Não vamos falar aqui pra vocês, ah, vire de castidade, faz jejum pro resto da sua vida. Não, não, pelo amor de Deus, porque isso vai fazer o corpo sofrer. Se a pessoa não tá preparada, não adianta. Fala pra fazer jejum, o corpo dela vai sofrer. Então o que que a gente fala? Olha, faça o possível pra sentir amor pelo que você faz.
Começa por aí. Ah, você gosta de beber? Tá bom, vai. Ela vai lá, faz o que você acha que é melhor, mas sinta amor, agradeça, tá? Seja presente. Não abra mão da tua consciência para agradar os outros. Não fica se misturando. Eu vou fazer porque a vida é só uma, porque eu quero agradar as pessoas. Não faça isso. Então mantenha a tua mente lúcida. Teu corpo tá bêbado, tá? Mas a tua mente, pelo menos, salva a tua mente. Até chegar num ponto que você mesmo ou você mesma vai saindo devagarzinho. Então não acho que é uma coisa assim brusca. Ah, eu vou parar, pronto, parei. Não é assim. Se você tá tentando lutar contra o vício, você sabe. Se você tenta parar de uma vez, a autossabotagem é grande. Então, devagar, tá? Pouco a pouco, vai colocando consciência em cima do que você faz, que você vai se libertando. Tá legal? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo sobre o ter e o ser. Esperamos ter trazido um conhecimento bom aí para vocês. Se possível, por favor, avaliem o vídeo, isso faz nosso trabalho continuar crescendo. Tá aparecendo outros vídeos aqui do lado, se você puder dar uma conferidinha. Muita gratidão pela paciência, pelo tempo de vocês. Até a próxima.